Olá, meu nome é Juliano Godoy, sou técnico em segurança do trabalho, sou responsável aqui pelo trecho do litoral e vou estar passando para vocês a integração de segurança para os funcionários das empresas contratadas, tá? Iniciamos a apresentação com os valores, né? Nossos valores EPR: ética, respeito e transparência, sustentabilidade, qualidade e excelência, colaboração, evolução contínua e foco no usuário. Também falando sobre o nosso DNA, jeito EPR de fazer, mobilidade sustentável e conectada, inovação, inovação com propósito, responsabilidade social e ambiental, compromisso com excelência e principalmente comprometimento com a segurança. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje já demonstra o comprometimento da EPR com a segurança, pois estamos iniciando aqui a nossa integração de segurança do grupo EPR, tá? A seguir temos as boas-vindas à nossa diretora executiva. Oi, tudo bem com você? Eu sou Ana Carvalho, diretora executiva da EPR Litoral Pioneiro. Estou aqui para te dar boas-vindas. É um imenso prazer ter você ao nosso lado nessa jornada em direção ao futuro. Para que essa caminhada seja a melhor possível, eu gostaria de compartilhar algumas recomendações importantes para o nosso dia a dia. Nosso principal objetivo é cuidar de todos e garantir o seu bem-estar. Para isso, é fundamental lembrarmos as regras de segurança do trabalho. Os EPIs são essenciais. Eles protegem você e ajudam a evitar acidentes. Além disso, manter a atenção redobrada é super importante. Isso faz toda a diferença na prevenção de situações de risco. Contamos com a colaboração de todos vocês. Seguindo as orientações da nossa equipe de segurança do trabalho, vamos juntos fazer da nossa operação um lugar seguro e eficiente. Muito obrigada. Bom, como foi formado o grupo EPR, né? O grupo EPR ela é formada pelas investidoras das empresas Equipave, Perfin, mais Rodovias, formou o grupo EPR. O grupo EPR em Minas, temos grupo EPR em Minas Gerais, né? E também aqui no Paraná. Aqui no Paraná, o grupo EPR iniciou-se aqui pelo grupo EPR Litoral Pioneiro, em dezembro de 2023, quando a EPR arrematou no leilão do anel de concessão das rodovias do Paraná, arrematou aqui o lote 2, que vem de Curitiba ao litoral do Paraná. Também esse mesmo lote 2 faz parte aqui Ponta Grossa até Sangés, mais ou menos até a metade aqui dessa ramificação, e Sangés na divisa com São Paulo, Ourinhos, e vem até Cornélio Procópio, que é mais ou menos aqui na divisa com o lote 4. Então, a IPR Litoral Pioneiro iniciou em dezembro de 23, quando arrematou a concessão aqui do lote 2 do anel de rodovias aqui do Paraná. Nossos principais clientes são a NTT, né, que é o poder concedente, e também os usuários que transitam pela rodovia no seu dia a dia e fazem, obviamente, o pagamento da tarifa. Então, esses são nossos principais clientes. A NTT, poder concedente, e os usuários é quem transitam pela rodovia, e ambos precisamos atender com a maior excelência possível. Aqui eu tenho o mapa mais detalhado, né, da região. Então aqui vocês podem ver no menu, temos as BSOs, as praças de pedágio e também a malha rodoviária, né? Então as rodovias aqui do litoral, que é a minha região, como eu falei para vocês, abrange a cidade de Curitiba, Piraquara, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. Também temos, né, a malha interior 1, que a gente chama, como eu falei antes, que sai aqui da cidade de Ponta Grossa, vai até Sangés, interior 1, interior 2, Sangés, a Jacarezinho e Jacarezinho até Cornélio Procópio. Então, litoral, interior 1 e interior 2. Seguindo, o nosso time do SESMIT EPR hoje, ele está composto
pela Suzana, que é analista de sustentabilidade. Temos a técnica de segurança Janaína, que também apoia a Suzana e também a supervisora aqui em atividades administrativas, né? Em campo, no trecho do litoral, eu sou o responsável. Interior 1 é o Marcelo, Interior 2, Eliseu, e o Sandirley que nos apoia, ficando uma semana em cada trecho, né? O diferencial do Sandirley é que ele fica uma semana em cada trecho e ele tem também um horário diferenciado. Qual que é esse horário diferenciado? Ele começa às 14 e trabalha até a meia-noite. Para que ele tem esse horário diferenciado? Ele tem esse horário diferenciado para dar apoio aos nossos colaboradores, né, tanto das praças de pedágio quanto as bases operacionais, e também apoia, né, nas atividades noturnas que possam vir a ocorrer de alguma eventualidade ou de obras, né, alguma obra que precise se estender até o horário noturno ou algum outro motivo que tenha alguma interferência na rodovia, ele também poderá estar dando apoio, né? Temos a supervisora de segurança, a Camila, que nos coordena, né, em todos os momentos, o engenheiro de segurança, o Jackson, e também a coordenadora do grupo da equipe de sustentabilidade, a Cássia, né? Então esse é todo o time do SESMIT da EPR Litoral Pioneiro até esse momento, né? Temos previsões de aumentar essa equipe com certeza. O que o time de segurança do trabalho faz? A gente analisa e orienta sobre os riscos nos locais de trabalho, também orienta sobre as medidas de controle, fiscalização sobre o uso correto de EPIs e EPCs, EPIs, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva. Também fazemos a fiscalização e o cumprimento das normas regulamentadoras, as famosas NRs. Mas, Juliano, você me falou que tem outras empresas que estão envolvidas aqui nas atividades da IPR. Exatamente. Dentro de toda a concessão do grupo IPR, nós temos várias empresas que fazem vários tipos de atividade, não digo ao mesmo tempo, mas prestando serviço para a IPR ao mesmo tempo. E como que a gente faz o controle dos riscos dessas empresas na execução das suas atividades? Da seguinte forma: quando a empresa é contratada para prestar serviços para a EPR Litoral Pioneiro, no momento do fechamento da assinatura do contrato, melhor dizendo, a empresa fica obrigada a nos fornecer um documento chamado Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR, que é obrigado que todas as empresas tenham, né? Através do PGR, ele é feito uma avaliação de risco de todas as atividades existentes dentro da empresa. E nessas atividades são avaliados os riscos químicos, né? Essas funções são avaliados os riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes, riscos psicossociais e também os riscos físicos. Todos esses riscos estão avaliados dentro do programa de cada empresa. Então, quando a empresa assina o contrato com a EPR, ela obrigatoriamente tem que apresentar o programa de gerenciamento de riscos atualizado para nós da EPR. Para quê? Para que a gente tenha conhecimento das funções que existem dentro da empresa e também quais equipamentos de proteção essa empresa, esses funcionários deverão estar utilizando na execução da sua atividade. Então, dentro do PGR, a gente tem a descrição dos riscos físicos e também tem a descrição do equipamento de proteção que esses funcionários terão que estar utilizando no seu dia a dia na execução das atividades. Então, desta forma, a gente segue o controle do uso dos equipamentos de proteção dentro de cada empresa, prestando serviços aqui para nós EPR. Tá? Direito de recusa.
Isso é muito importante que todos prestem bastante atenção, porque tem empresas que não gostam de falar sobre isso, mas a gente aqui estamos dando uma ênfase nisso para que todos os funcionários, tanto próprios EPR quanto terceiros, tenham em sua consciência que o colaborador não tem só deveres, tem direitos também. E o direito de recusa é um deles, né? Então vamos lá. O trabalhador tem direito a recusar-se a realizar as atividades que apresentem risco grave e iminente à sua saúde. A recusa deve ser comunicada imediatamente ao superior hierárquico. O empregador é obrigado a investigar e eliminar as condições de riscos antes da retomada da atividade, tá? Ô, Juliano, beleza, então você está me falando que eu tenho direito a me recusar de fazer alguma atividade que eu fui contratado. Exatamente. Porém, não é tão simples assim. Conforme aqui diz, ó, este direito é previsto na NR1, Disposições Gerais, e deve ser respeitado por toda a equipe, tá? Então, o funcionário tem o direito de recusa, mas esse direito só se aplica caso a empresa não forneça equipamentos de segurança ou condições de segurança para que esse funcionário execute a sua atividade. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu preciso trocar uma lâmpada acima de 3 metros de altura, né? Um exemplo bem simples. A empresa não me fornece uma escada, não me fornece uma linha de vida, não me fornece cinto de segurança para que eu consiga estar utilizando a linha de vida, vamos dizer assim, né? Caso ela existisse, mas eu não tenho nada. Simplesmente a empresa me dá uma lâmpada e fala: ó, você foi contratado para trocar aquela lâmpada lá acima de 3 metros de altura. Então a empresa não me fornece meios que eu faça essa atividade com segurança. Então eu tenho esse direito de recusa porque a empresa não me forneceu material para que eu faça esse serviço com segurança. Nessas condições, todo funcionário tem o seu direito de recusa garantido. Porém, se a empresa te dá o treinamento, se a empresa te dispõe de linha de vida, te dispõe de uma escada, essa escada está fixada, está presa, está toda dentro da norma de segurança, você tem a obrigação de ir lá fazer o seu trabalho. Afinal, você foi contratado para isso, tá? Então, que fique claro, a gente tem o direito, todos nós temos o direito de recusa, porém, esse direito só é válido quando não temos condições de segurança, tá? Se a empresa nos fornece todos os equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivas, nós temos que fazer a atividade, tá bem? E então, só para finalizar ali, nenhum trabalhador pode sofrer punições ou represálias por exercer o direito de recusa de uma forma fundamentada, tá? Então tenha fundamentos, tenha argumentos para você fazer essa recusa, tá? Simplesmente não é assim, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Não, não é assim que funciona. Se a empresa te fornece todos, repito, todos os equipamentos de proteção, as condições de proteção para sua equipe, não tem o porquê você fazer a recusa. Mas se a empresa não te fornece proteção, equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletiva, aí sim você pode exercer o seu direito de recusa, tá bom? Seguindo, eu vou passar um vídeo para vocês e peço que vocês prestem bastante atenção porque o decorrer da integração vai estar ocorrendo a respeito do que a gente vai ver no vídeo aqui que eu vou passar, tá bom? Olá! Esta aula contempla as orientações relacionadas à saúde e segurança ocupacional de nossa empresa. O SESMIT, sigla para Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho,
Consiste em uma série de ações e estratégias adotadas no ambiente da empresa para promover a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Nesta videoaula, iremos abordar alguns tópicos para explicar os cuidados a serem praticados para evitar acidentes de trabalho, como devemos comunicar os acidentes ao setor responsável e apresentaremos orientações e dicas sobre ergonomia no local de trabalho. Antes de mais nada, vamos entender qual a missão do SESMIT. O SESMIT busca promover a qualidade de vida aos colaboradores, proteger a vida, buscar excelência na prevenção de acidentes, na promoção da saúde ocupacional e na gestão ampla dos riscos operacionais, contribuir ativamente para a sustentabilidade do negócio de nossa empresa. E com estas diretrizes, o resultado esperado é oferecer segurança e saúde aos colaboradores, funcionários das empresas terceirizadas, usuários e para a comunidade lindeira às rodovias. Você consegue perceber a abrangência do SESMIT? Pois é, por isso a necessidade de você compreender a importância de cumprir as orientações que serão apresentadas a seguir. Vamos conhecer as 7 regras para salvar vidas. 1. Nunca utilize celular ao conduzir veículo da companhia ou a serviço da companhia. Em serviços em obras, praças, bases, balanças, BSOs ou locais com movimentação de veículos, apenas use o celular em caso extremamente necessário, em local seguro e com visão do tráfego. 2. Utilize sempre o cinto de segurança, no veículo como condutor ou como passageiro, inclusive no banco traseiro. 3. Utilize sempre o uniforme ou colete adequado à sua atividade quando em serviço na rodovia. 4. Opere qualquer veículo ou equipamento automotor apropriadamente, ou seja, opere com a devida habilitação, nunca sob efeito do álcool ou de droga lícita, como medicamentos sem prescrição médica ou drogas ilícitas. Opere garantindo que dispositivos, sistemas ou componentes de segurança não estejam defeituosos ou inoperantes, como câmeras de ré, detectores de presença, alarmes sonoros e luminosos, freios, direção, pneus, entre outros. E ao operar os veículos, sempre faça o checklist. 5. Não transporte pessoas em posição imprópria ou de forma insegura em qualquer veículo ou equipamento. Por exemplo, transportar pessoas em caçamba de picape, caminhão, escavadeira, trator, rolo compactador, entre outros. 6. Não desligar, retirar, bloquear ou desbloquear deliberadamente qualquer dispositivo de segurança. Por exemplo, cadeados, fusíveis, botões ou interruptores de emergência, anteparos, guarda-corpos ou câmeras. E por último, mas não menos importante, 7. Não fraudar documentos. Por exemplo, checklists de segurança de veículos e equipamentos, registros de treinamento, permissões de trabalho, entre outros. Agora que compreendemos as regras para salvar vidas, vamos entender a diferença entre incidentes, os quase acidentes, e acidentes. Incidentes são eventos que antecedem as perdas, isto é, são os contatos que poderiam causar uma lesão ou dano. Já o acidente é um evento inesperado, que não está programado. Ocorre durante o exercício da função, sempre a serviço da empresa, que resulta em lesão, doença, morte, dano ou outro tipo de perda, levando à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Definimos 2 desvios de padrão que favorecem a ocorrência dos incidentes e acidentes. O desvio de padrão pessoal, ou melhor, um ato inseguro, é uma conduta pessoal a partir de uma decisão, escolha ou opção que conduzam à ocorrência de um acidente ou contribua direta ou indiretamente para que ele ocorra. Já o desvio de padrão estrutural ou condição insegura são falhas ou irregularidades presentes no meio ambiente de trabalho que comprometem a segurança do trabalhador, expondo ele a riscos de se acidentar.
Veja estas 3 imagens e entenda a diferença entre o ato inseguro e a condição insegura. Na primeira imagem, temos um ato inseguro, porque o incidente está relacionado a uma conduta pessoal. Já na segunda imagem, temos uma condição insegura, porque o incidente está relacionado a uma irregularidade presente no meio ambiente de trabalho. Agora, na terceira imagem, temos um ato inseguro e uma condição insegura, pois além da falha presente no ambiente de trabalho, houve um ato que conduziu à ocorrência de um acidente. Ficou fácil compreender? Podem existir condições inseguras, mas o seu risco pode ser potencializado devido ao erro de nosso comportamento. Vamos entender então o que é enquadrado como acidente de trabalho. Doenças profissionais ou do trabalho. Acidente ligado ao trabalho. Ato de terceiros, agressão, sabotagem, desabamento, inundação, incêndio. Acidentes em viagens a serviço da empresa. E acidentes no trajeto, ida e volta do trabalho. E as principais causas de acidentes de trabalho são negligência, que é a falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação. Por exemplo, o médico usar utensílios não esterilizados. Imprudência é a falta de reflexão ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas. Por exemplo, passar o sinal vermelho ou não utilizar equipamentos de proteção individual quando necessário. Já a imperícia é a falta de conhecimento ou habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade. Por exemplo, um médico neurologista efetuar uma cirurgia plástica sem aptidão, ou um engenheiro eletricista assumir a construção de um edifício sem conhecimentos de engenharia civil. Compreendidas as principais causas de acidentes de trabalho, vamos explicar como fazer a comunicação de acidentes de trabalho, o ACAT. No caso de acidentes de trabalho, devemos comunicar ao seu superior imediato e o mesmo comunicará ao SESMIT. Ter a atenção de disponibilizar o atestado em no máximo 24 horas. Quando possível, será realizada a investigação do acidente pelo SESMIT, para determinar as causas do acidente e criar medidas de correção e prevenção. E no caso de acidentes de trajeto, siga as mesmas orientações e apresente também o boletim de ocorrência. Compreendida a diferença entre o ato inseguro e condição insegura e das 3 principais causas de acidentes de trabalho, vamos comentar um pouco neste final de videoaula sobre como deixar seu ambiente de trabalho mais confortável para o seu corpo. A ciência denominada ergonomia existe para adaptar o trabalho às necessidades das pessoas e proporcionar o máximo de conforto, segurança e eficiência para elas. Para isso, ela reúne conhecimentos da engenharia, arquitetura, fisioterapia e psicologia. Veja algumas dicas de ergonomia a serem praticadas por você. 1. Mantenha sempre boa postura. 2. Use cadeira com suporte para as costas. 3. Mantenha seus pés apoiados no chão ou em um suporte apropriado, reduzindo a pressão sobre as costas. 4. Mantenha seus ombros relaxados com os cotovelos junto ao corpo. 5. Busque sempre ajudar seu corpo flexionando as pernas quando for erguer algum peso, evitando sobrecarregar sua coluna. 6. Realize pausas e alongamentos ao longo do dia. Estas dicas buscam orientar você sobre os cuidados com sua postura e a importância de se posicionar de forma confortável em sua estação de trabalho. Estes cuidados são fundamentais para evitar fadigas ou lesão em suas atividades. Estamos chegando ao final desta videoaula, onde foram apresentados alguns conceitos utilizados na segurança do trabalho e orientações quanto aos cuidados de sua postura em sua rotina diária. Não esqueça de que o SESMIT busca promover a saúde e a segurança dos colaboradores e usuários de nossa rodovia. Cumprir suas determinações é de fundamental importância para evitarmos acidentes de trabalho. Nunca é demais ressaltar: nenhum trabalho é tão importante ou urgente que não possa ser planejado e executado com segurança.
Em caso de dúvidas sobre estes conceitos, assista a esta videoaula quantas vezes entender necessário ou procure pelo SESMIT para esclarecê-las. Até a próxima! Bom, lembro ali no vídeo que ele falou sobre as 7 regras para preservar a vida, né? Porém, uma dessas 7 regras já virou regra de ouro, tá? Então a primeira, ela se tornou uma regra de ouro e eu ressalto aqui para vocês. Proibido utilizar o celular ao conduzir veículos a serviço da companhia ou em trabalhos na rodovia. Por quê? Preste atenção nesse vídeo que eu vou estar passando para vocês, tá? Mas atente-se a esta pessoa aqui, este colaborador. Ele está puxando a corda, que a gente chama, que esse puxar de corda é para fazer uma pré-marcação com tinta na via para o caminhão que faz a pintura, né, vir pintando a faixa aqui continuamente, né? Então eles fazem essa primeira marcação, que é uma marcação guia, vamos dizer assim, aí vem o caminhão e vem pintando. Observe que ele está aqui utilizando o celular. Temos um bandeira lá na frente sinalizando os usuários que está ocorrendo obras aqui, aqui na frente, né? Então prestem atenção. Ó, aqui vocês conseguem ver que ele está no telefone. E aqui vocês vão ver um caminhão branco e um carro branco e um caminhão. O carro freia, o caminhão vem, bate atrás do caminhão, bate atrás do carro, o carro vem e para próximo ao colaborador. E ele não viu nada. Ele simplesmente ficou no celular o tempo todo. O pessoal desce do carro, o pessoal sai para verificar se alguém se machucou e ele segue a vida dele aqui como se nada tivesse ocorrido. Então tivemos outras condições inseguras, tivemos outros incidentes com o uso do celular, mas esse foi o derradeiro, né? Esse foi assim, não, opa, é o limite, né? E detalhe, aqui a gente está numa BSO, né? Uma base de serviço de operação que estava sendo construída nesse momento. Então a gente tem câmeras lá que filmam 24 horas aqui a rodovia e pegou essa condição, né? E através desse vídeo, através dessa condição que foi observada, essa primeira regra se tornou regra de ouro, tá? Ah, Juliana, então quer dizer que eu não posso utilizar o celular ao conduzir veículo, é óbvio, e também a gente não pode atender o celular mais em serviços na rodovia. Por mais que a sinalização esteja fechando uma das vias, a gente orienta que não atenda telefone aqui na rodovia. Se precisar atender uma ligação ou ler algum tipo de mensagem, você vai procurar primeiro uma barreira de segurança. Qual que é a barreira de segurança que eu tenho disponível aqui? Uma defensa metálica. Então eu venho para o lado de externo aqui da defensa metálica, atendo a minha ligação, mando a minha mensagem, porque eu estou numa área segura. Mas e se eu estiver na rodovia e não tiver uma defensa metálica, como aqui do outro lado aqui que eu estou apontando para vocês? Como que eu faço para atender uma ligação? Se você não tiver um veículo para fazer uma barreira de proteção, ou para você atender a sua ligação dentro do veículo, você vai se posicionar aqui fora na faixa de domínio, sempre com o corpo voltado para a rodovia, para fazer a sua ligação ou para mandar a sua mensagem, tá? Por que que eu tenho que estar com o corpo voltado para a rodovia? Porque qualquer interferência, qualquer ocorrência que aconteça aqui na pista de rolagem, eu, mesmo lá longe, lá fora da rodovia, vou estar com os meus olhos rapidamente voltados para o que estiver ocorrendo dentro da pista de rolagem. Então, aqui na área externa aqui, a gente autoriza vocês a utilizarem o telefone. Ou aqui na área, né, uma área mais controlada, ou aqui onde eu tenho barreiras de proteção. Se você tiver um veículo e puder atender o veículo dentro do veículo, ok. Mas se você não tiver um veículo, vai se posicionar aqui na área externa, aqui na faixa de domínio,
e vai fazer o atendimento da sua ligação. Então hoje nós temos essa primeira regra que já se tornou regra de ouro por este motivo que vocês viram no vídeo, tá? As demais regras ainda continuam como preservar a vida. Então, a regra número 2, utilize cinto de segurança tanto para a condução de veículos quanto para trabalhos em altura acima de 2 metros. Lembrando que quem tem que usar o cinto de segurança não é só o motorista não, tá? Os passageiros também precisam estar utilizando o veículo. E quem utiliza veículo de transporte, tipo aqueles caminhão de transporte que tem a cabine complementar, que leva os trabalhadores, a responsabilidade do motorista em verificar as condições do cinto de segurança para esses passageiros é do motorista desse veículo, tá? Não é dos passageiros. É o operador do veículo que tem que fazer a verificação, tá bom? Utilize sempre o uniforme ou colete refletivo conforme a NBR 15292 em serviço na rodovia. Lembrando que nós temos as nossas épocas de frio e às vezes demora um pouco para a empresa fornecer as blusas de frio para os seus funcionários contratados. Então, para mim não passar frio, eu vou utilizar a minha blusa particular. Se isso acontecer, o funcionário deve, no mínimo, estar utilizando um colete refletivo por cima da sua blusa que não contém as faixas refletivas, tá? Então, não é proibido você de utilizar a sua blusa de agasalho de forma alguma. Porém, tem que estar com o colete refletivo por cima. Se tiver sem o colete, sem nenhum refletivo, a gente vai solicitar a paralisação da atividade daquele colaborador até a providência do uniforme ou colete refletivo. A regra número 4, opere veículo ou equipamento automotor apropriadamente. Como assim operar apropriadamente? Muito simples. Se eu tenho habilitação para mim dirigir moto, eu não posso dirigir um carro, né? Se eu tenho habilitação categoria B para dirigir veículo leve, eu não tenho habilitação para dirigir moto, e muito menos sou habilitado a dirigir equipamentos ou veículos da categoria C, D ou E. Se eu tenho habilitação C, eu não posso dirigir um ônibus e assim por diante. Então, cada equipamento tem vamos dizer, a sua licença para fazer a sua operação. Então, opere somente os equipamentos automotor apropriadamente. Não transporte pessoas em posição imprópria ou de forma insegura em qualquer veículo ou equipamento. Posição imprópria, um exemplo muito simples, em cima da caçamba de uma caminhonete, ou posição insegura, aonde eu tenho, por exemplo, uma reta escavadeira que tem gabine e um banco para o operador, o resto do pessoal vai pendurado para o lado de fora da reta escavadeira para se deslocar, né? Isso a gente vê às vezes acontecendo por aí, mas aqui é proibido. Não desligar, retirar ou bloquear ou desbloquear deliberadamente qualquer dispositivo de segurança. Nossos principais dispositivos de segurança na rodovia são as placas de sinalização e os cones, tá? Lógico que vai englobar, dependendo da atividade, bandeira, vai englobar moto-bandeira. Tem várias situações que precisam de uma sinalização e de uma condição especial. Mas o básico é o que? É placas e cones, tá bom? E também, o último, mas não menos importante, não trabalhe sob efeito de álcool e outras drogas. Isso a gente orienta o quê? O encarregado da equipe deve fazer uma verificação da sua equipe antes do início da atividade. Ô, Jana, mas como assim? Eu vou lá cheirar o cara para ver se está cheirando álcool ou alguma outra coisa? Não, não. Mas no dia a dia você vai sabendo como cada pessoa se comporta, né? Tanto na execução da sua atividade, como se comporta como pessoa, né? Então, qualquer alteração vai ser, né, com o conviver desse tempo, vai ser perceptível principalmente para o encarregado. E se o encarregado perceber que um colaborador
está sob efeito de álcool ou drogas, ele deve se preservar. Se preservar como? Deixando o colaborador no canteiro de obras ou mandando ele para casa, mas jamais tente fazer com que o colaborador trabalhe, porque qualquer desvio que ele tenha de comportamento na rodovia pode ser fatal, tá bom? E outra coisa que eu não comentei, mas é muito importante, tanto na regra número 1, como qualquer outra dessas regras que possam vir a causar danos à sua saúde, a EPR pode solicitar a substituição do colaborador, tá? Perante contrato, a gente tem essa cláusula no contrato que em qualquer momento, se o funcionário expor a sua vida em risco, a EPR tem o direito de fazer a substituição, solicitar a substituição do colaborador, tá? Substituição do colaborador a qualquer momento, em caso de falta, né, cometer atos inseguros graves. Seguindo, ainda falando a respeito do vídeo, né? A gente vai do vídeo institucional, a gente vai falar um pouquinho agora sobre ato inseguro e condição insegura. Ato inseguro. Nessa imagem aqui, à esquerda, eu posso ver que o colaborador aqui está conduzindo o veículo sem a utilização do cinto de segurança. Então, ele está cometendo um ato inseguro. O ato inseguro, quem comete é a pessoa. Na segunda imagem, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que o para-brisa está todo trincado, né? Então, quando eu estou a serviço da empresa, eu tenho a obrigação, isso a gente vai ver mais para frente, de antes de iniciar minha atividade, fazer um checklist de segurança, vendo os principais itens de segurança do meu veículo ou equipamento. Neste caso aqui, a gente está falando de um veículo, obviamente. Então, o operador ou o motorista vai fazer o checklist e vai anotar lá. Checklist totalmente trincado, com uma condição insegura. Por que condição insegura? Porque a qualquer momento esse vidro pode vir a quebrar e pode vir machucar aqui tanto os olhos do colaborador ou dependendo da gravidade do acidente, o operador pode perder o controle e vir a bater em outro veículo ou contra um muro ou contra uma árvore, enfim. Então, várias condições que podem acontecer nessa condição aqui. Então, o que a gente da segurança orienta quando verificam uma condição insegura grave? É imediatamente falar com o seu supervisor e fazer a manutenção do equipamento o quanto antes, tá? Um outro exemplo que eu dou para vocês. Eu vou trabalhar com o meu equipamento, vou trabalhar com o meu veículo, inicio fazendo checklist, eu verifico que o meu para-brisa está todo quebrado, e mesmo assim eu resolvo trabalhar com o veículo com o equipamento danificado, com o para-brisa danificado. Se eu percebi que o veículo está com uma condição insegura e mesmo assim eu resolvo trabalhar com o equipamento com uma condição insegura, podendo causar um acidente a qualquer momento, eu estou cometendo o quê? Um ato inseguro, tá? Então, toda condição insegura no equipamento deve ser informado o quanto antes aos supervisores para que eles possam providenciar as melhorias o quanto antes para você fazer a melhoria. Lembrando que como uma condição como essa, se o teu supervisor mandar ou solicitar que você trabalhe mesmo assim, você volta lá para o slide da NR1 que diz que você tem o direito de recusa se a empresa não está te dando a condição segura para você executar a sua atividade. Ainda sobre o vídeo, falamos rapidamente aqui sobre perigo e risco, né? Perigo. A rodovia é um perigo, todo mundo concorda com isso. Vamos focar aqui nessa imagem do lado esquerdo. Eu tenho aqui uma pessoa nas margens da rodovia vendo o trânsito fluir, né?
Nessa imagem tem perigo para esta pessoa que está aqui às margens da rodovia? Tem, tem. Porque se vocês lembrarem ali do vídeo que a gente viu do acidente que o cara estava no celular, então mesmo eu estando às margens da rodovia, eu não consigo controlar as pessoas que estão na condução desses veículos, né? Eu não sei se essa pessoa dormiu, ou se essa pessoa usou drogas, ou se essa pessoa bebeu, ou se essa pessoa brigou com a esposa, ou se essa aqui está com problema no trabalho. Então eu não consigo controlar o trânsito de forma alguma. Eu posso ter a melhor sinalização de pista, horizontal ou vertical, eu posso ter bandeiras, eu posso ter cones, eu posso ter tudo em matéria de segurança instalada para alertar o usuário, mas eu não consigo controlar quem está dentro dos veículos transitando pela rodovia. Então, por mais que eu esteja aqui no acostamento, a via seja sinalizada, eu não consigo controlar como está a condição dos operadores, né? Dos operadores dos veículos, porque eu não tenho como eu saber, infelizmente. Mas eu consigo ter o quê? Eu consigo ter a percepção de risco. Eu preciso ter na minha cabeça se eu preciso me colocar em risco naquele momento para fazer uma travessia, ou para fazer uma atividade, ou para fazer um serviço, né? Isso aqui é um dos exemplos. Eu poderia dar vários e vários exemplos aqui que vocês iriam entender com certeza. Mas eu tenho que estar aqui dentro da minha cabeça o quê? Que a rodovia tem perigo o tempo todo e, e eu preciso fazer a minha autoavaliação se eu preciso me colocar em risco para fazer a minha atividade ou para fazer alguma coisa que alguma coisa se eu preciso fazer alguma coisa naquele momento atravessando a rodovia ou me colocando em risco tanto para a minha atividade como para a minha vida pessoal. Eu preciso ter essa autoavaliação que se eu preciso me colocar em risco naquele momento ou se de repente eu espero 1 minuto, 30 segundos, o trânsito fica mais tranquilo, o trânsito para e eu consigo fazer a minha atividade. Ou se eu entrar num carro aqui, fazer a volta e vir para o outro lado, eu consigo fazer essa travessia também com segurança. Então eu preciso ter a noção que eu trabalho com perigo e eu preciso ter a noção também se eu preciso me colocar em risco na execução da minha atividade. Como que funciona a estruturação dos trabalhos na rodovia, dos trabalhos como um todo? Primeiramente, a engenharia que efetua a programação semanal, tá? Então, todas as atividades que são realizadas na rodovia, elas, é, elas saem do setor da engenharia. Depois do setor de engenharia, elas passam para a coordenação do tráfego. Beleza, Juliano, mas quem é a coordenação do tráfego? O tráfego, a equipe de tráfego é o que faz a vistoria 24 horas por dia ao longo da rodovia. A coordenação, o tráfego, a inspeção de tráfego, ela roda 24 horas nas todas as rodovias EPR, verificando se tem colaboradores, se tem pessoas com problema mecânico. Quando tem um acidente, eles são os primeiros a chegar, né, para auxiliar a equipe de resgate a fazer o socorro com segurança. Também fazem a sinalização dessas ocorrências. Também ajudam as pessoas que moram ali às margens da rodovia. Então, a coordenação, o tráfego, né, o setor de tráfego em si, ela atua exatamente na rodovia. Então, ela trabalha 24 horas por dia, a cada hora um veículo de inspeção está passando no local das atividades para verificar a sinalização, para verificar como as atividades estão fluindo, para ver se aquela obra que está ocorrendo está tendo interferência no tráfego ou não dos usuários que estão passando por ali. E também é um dos primeiros a chegar caso tenha acidente grave, grave de todos os gêneros, né? Então eles estão lá também para auxiliar nessas condições. Então, basicamente,
a engenharia faz a programação, essa programação passa para o setor de tráfego, o setor de tráfego vai verificar se aquela programação naquele quilômetro, o histórico de tráfego, né? Se o tráfego é muito intenso ali, onde eles vão ter que fazer, realizar aquela obra ou fazer aquele fechamento de pista. Também verifica se tem outras obras ou eventos naquele local e também o sentido predominante do tráfego, né? O objetivo comum é que a obra ou algum outro trabalho possa ser feito dentro do planejamento com segurança e fluidez, tá bom? Ainda seguindo, nós temos a assessoria de comunicação. Temos dentro do grupo EPR o setor de comunicação. O setor de comunicação é quem vai fazer os avisos aos veículos de imprensa a respeito de obras que estão ocorrendo com interferência ou não no trânsito dos usuários na rodovia. Por exemplo, quem já transitou pela rodovia, estava ouvindo lá uma rádio, deve ter ouvido alguma mensagem mais ou menos assim: atenção usuário que transita pela BR-277. A concessionária EPR Litoral Pioneiro informa que estão ocorrendo obras naquele local. O trânsito flui normalmente, mas a empresa solicita que tomem cuidado ao passar no local. É mais ou menos assim. Então, o setor de comunicação ele informa os veículos de imprensa a respeito das obras que estão ocorrendo, tá bom? O CCO, né, Central de Controle Operacional, para quem não conhece, é quem controla o que está ocorrendo no momento na rodovia. O CCO, juntamente com a equipe de tráfego, com o setor de tráfego, trabalham 24 horas por dia. Então, em qualquer momento do seu dia, vai ter alguém lá no CCO que vai atender a sua ligação ou o seu chamado, tá? Então, eles monitoram todas as rodovias da concessão da IPR Litoral Pioneiro, eles que fazem o controle através de câmeras, através dos nossos inspetores de tráfego que transitam pela rodovia, mas eles sempre estão no monitoramento da rodovia. Tem também a empresa executora que vai fazer a atividade lá, onde foi inicialmente programado pela engenharia. A empresa, qualquer empresa que vai fazer atividades ao longo da rodovia, ela é obrigada a ligar no CCO, né, solicitando o início das suas atividades, solicitando o início e informando o fim. Por exemplo, eu sou da empresa X, vou ligar lá no CCO. CCO, eu sou da empresa X, vou trabalhar aqui na BR-277, no quilômetro 10, vou iniciar minha atividade às 8 horas da manhã e previsão de finalização às 17. O CCO vai falar: ok, empresa X, aguarde um momento. A empresa X vai verificar nas suas câmeras se o tráfego naquele momento está tranquilo, ou se está chovendo no local, ou se tem neblina, ou ocorra alguma outra interferência que venha a prejudicar a fluidez do tráfego. Se nada disso tiver acontecendo, o tráfego estiver tranquilo, o CCO vai fazer a liberação da atividade, tá? E também, para finalizar, ali a gente tem a inspeção de tráfego, novamente, que vai estar acompanhando também a sinalização das atividades lá em campo, tá? Então, o inspetor de tráfego que fica rodando pela rodovia, em algum momento, se vocês estiverem em obras, ele poderá parar lá na atividade de vocês, solicitando a melhoria na sinalização, caso ele sinta que a sinalização está deficiente ou a sinalização não atenda ao procedimento de sinalização da EPR, que a gente vai ver mais para frente, tá? Caso vocês, em suas atividades na rodovia, tenham alguma interferência ou aconteça algo com qualquer colaborador de vocês em serviços na rodovia, vocês podem estar ligando nesse número que está ali embaixo, que é o número do CCO, o 0800 277 0153, e passando o que está ocorrendo no momento. Se você precisa de socorro médico,
vocês vão solicitar o CCO. CCO, estou trabalhando aqui no quilômetro 43, um exemplo. Um funcionário meu machucou, cortou a mão e eu preciso de atendimento médico. O CCO, ok, estamos mandando a equipe de resgate para o local, tá? Ah, Juliano, mas eu trabalhei o dia todo aqui, não aconteceu nada comigo, tá tudo bem, só que eu esqueci a luz do meu carro ligada. E agora eu fui dar partida e eu não consigo rodar porque o meu veículo descarregou a bateria. Então você vai ligar aqui no 0800 277 0153 e vai informar ao CCO que o seu carro está em pane mecânica e o CCO estará mandando para você um guincho leve para rebocar você até um socorro mais próximo, tá? Então, toda ocorrência que aconteça na execução das suas atividades em campo, vocês podem pedir auxílio ao CCO, tá? Outro exemplo que acontece, tá? Todos esses exemplos acontecem, eu já vi, já aconteceram aqui. Então, mais um que acontece é o que? As pessoas estão trabalhando, a empresa está trabalhando e ocorreu um acidente na rodovia com os usuários. Você também vai pegar e vai ligar lá no 0800 277 0153 informando: CCO, aconteceu um acidente aqui entre os usuários no quilômetro 40, sentido litoral, tá? Você vai falar exatamente isso. Você tem que sempre informar o CCO o quê? O tipo da ocorrência, se há vítimas, o KM do ocorrido e o sentido. Por quê? Por exemplo, quilômetro 40, o socorro pode chegar mais rápido vindo do litoral, no nosso caso, ou vindo de Curitiba, depende da ocorrência, tá? Então, a gente precisa ter sempre em mente essa informação. Quando solicitar socorro para o CCO, sempre informando o quilômetro, desculpa, se há vítimas, o quilômetro e o sentido, tá bom? Outra coisa muito importante nos nossos dias, no nosso dia a dia, DDS, diálogo, diálogo, diálogo diário de segurança. Deve ser realizado antes do início de cada dia de trabalho pelo líder da equipe, tá? Com uma lista de presença, com o nome de todos os envolvidos naquele diálogo e assinatura. Isso é norma, tá? Então a gente precisa que seja realizado diariamente com as suas equipes de trabalho. EPI e EPC, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Começamos pelo EPI, básico para qualquer atividade. Capacete, luva de segurança, bota de segurança, protetor auricular, óculos de segurança e quem utiliza óculos de grau, óculos de sobrepor. Se quem utiliza óculos de grau já tiver o óculos de segurança com lente de grau, sem problemas nenhum, tá bom? Então, esses são os básicos. Logicamente que tem atividades que tem mais equipamentos, né? Então, através do PGR, a gente vai estar fazendo monitoramento de todos os equipamentos de proteção que vocês necessitam na execução da sua atividade, tá? Outra coisa muito importante, se você for adentrar, por exemplo, em uma área que você precise utilizar algum equipamento de proteção individual especial, por exemplo, eu trabalho no escritório e eu preciso ir lá na equipe de roçada. Aqui no escritório eu não preciso estar utilizando equipamento, capacete, luva, bota, essas coisas, né? Mas quando eu vou a campo lá na equipe de roçada, eu preciso estar utilizando todos esses equipamentos e mais um equipamento especial que é o quê? Que é a perneira, que é contra a picada de cobras ou animais peçonhentos, né? Então isso é só um exemplo. Se eu for adentrar uma área que eu preciso de um equipamento de proteção especial, eu tenho que obedecer às regras daquela área do equipamento que aquele pessoal utiliza.
Aqui temos exemplos de uniformes, né, com faixa refletiva, conforme a NBR que eu passei para vocês anteriormente. Cuidado importante com os EPIs. Realizar a limpeza dos EPIs após cada uso, seguindo as instruções do fabricante. Tá? Então, todo EPI pode ser higienizado, deve ser higienizado. Por exemplo, o protetor auricular tipo plug. Se eu tiver uma inflamação no meu ouvido direito e o meu ouvido esquerdo não tem inflamação nenhuma, se eu não marcar o lado que eu utilizo do meu lado direito e estiver colocando o lado esquerdo, eu vou estar passando a inflamação que eu tenho desse aqui para o meu outro ouvido que não tinha problema nenhum. Então a gente faz a marcação, isso é só um exemplo, tá? A gente faz a marcação com um nozinho lá no cabo, naquela cordinha do protetor auricular para estar usando sempre do mesmo lado. Mas mesmo assim, né, fazer a higienização é muito importante, porque você está introduzindo um corpo dentro do seu ouvido, né? Então ele tem que estar no mínimo limpo para que não aconteça nada demais comigo, né? Utilizar produtos de limpeza adequados para não danificar o material. Inspecionar os EPIs durante a limpeza para identificar desgastes ou danos. Armazenar os EPIs em local limpo, seco, ventilado e protegido de contaminantes. E evitar exposição prolongada ao sol ou calor excessivo. Manter os EPIs organizados em armários e prateleiras. Procedimento de sinalização temporária, tá? Dentro do grupo EPR aqui a gente já tem o nosso próprio procedimento de sinalização temporária, tá? Dentro deste procedimento nós temos todas as situações de sinalização de vias possíveis, né? Então, quando eu sou uma empresa que não tenho ainda, não estou habituado a fazer atividades em rodovia, eu preciso seguir todos os passos que tem dentro do procedimento. E se a empresa já presta serviço, logicamente ela também tem que seguir esse procedimento, né? Para se fazer a atividade lá ao longo da rodovia. Aqui eu tenho o exemplo de uma rodovia de pista simples, né? Com o fechamento de uma das faixas. Aqui eu estou trabalhando no sistema de pare e siga, né? Ou siga e pare, depende da região, chama de uma forma. Mas dentro desse procedimento, eu tenho todas as informações necessárias para fazer uma excelente sinalização. Desde a cor da tinta da tinta laranja que eu preciso para pintar o fundo da minha placa, a fonte das letras da minha placa, o tamanho dessas fontes, o tamanho dessas placas, o tipo e o modelo dessas placas, a distância que essas placas devem estar uma da outra, a distância que essa placa tem que ser aplicada depois do acostamento, a altura que essas placas precisam ficar para que todos os veículos visualizem os avisos que nelas estão, o início e a distância da minha conificação, o tamanho do meu cone, a cor que os meus cones devem estar, a posição, a distância entre a minha codificação e a distância onde o meu bandeira deve ficar, a sinalização do eixo de via, aonde o meu operador de pare e siga precisa ficar, a conificação da área onde eu estarei executando a minha atividade. Então, tudo isso é previsto dentro do manual, dentro do procedimento de sinalização da EPR. Temos todas as condições possíveis previstas dentro deste procedimento. Tá? Aqui eu tenho uma pista dupla que vira uma pista simples nesse trecho aqui. Então, nessa condição, eu preciso de sinalização em ambas as vias, em ambos os lados da rodovia. Preciso de bandeira, preciso de cone. Então, todas as condições que estão previstas na rodovia estão dentro deste procedimento. Tá?
Aqui temos um exemplo de atividades em canteiro central. Então, todas as sinalizações estão previstas dentro desse procedimento de sinalização. Toda essa sinalização garante que eu tenha uma boa, garante que eu não tenha acidentes na minha frente de serviço? Será? Será que garante que eu consiga fazer o meu serviço com segurança? E eu falo para vocês que não. Não tenho garantia nenhuma que a minha atividade vai ser realizada com segurança, infelizmente. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, eu não consigo controlar as pessoas que trafegam aqui pela rodovia. Não tem como eu saber as condições das pessoas que trafegam pela rodovia. Mas como assim? Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente aqui logo quando a gente assumiu a rodovia em março de 2024, para ser mais preciso, dia 20 de março de 2024. Na descida da Serra do Mar, no quilômetro 41, foi fechada a faixa 2, que a gente chama. O trânsito estava rodando somente na faixa 1, na descida do litoral, sentido leste, né? A faixa 2 foi fechada porque o pessoal foi fazer a descarga de contêineres que tinham material de trabalho, que o pessoal ia fazer uma contenção. Ia fazer uma contenção desse talude aqui, que esse talude, quando chovia que o talude descia material, fechava a pista. Então, essa aqui foi uma herança que a gente recebeu já de quem estava cuidando da rodovia antes da gente assumir. Então, a gente fechou a faixa 2, o pessoal começou a fazer a descarga dos contêineres com as ferramentas para fazer a contenção desse talude aqui, para evitar que quando chovesse, esse material voltasse a descer, né? Então, a gente fechou a faixa 2 e fez a descarga dos contêineres. Porém, como a atividade aqui ia durar mais de 20 dias, foi colocada barreira de concreto aqui para dar uma segurança maior para os colaboradores que iam trabalhar ali por cerca de 60 até 90 dias, né? Então, foi colocada essas barreiras de concreto justamente para dar uma segurança a mais para aquele pessoal que estava ali fazendo atividade. Porém, desceu uma carreta e veio adentrar a sinalização ali naquele local. Por motivos da barreira de concreto, o caminhão veio e parou ali no início da sinalização. Desculpem. Esse senhor que estava dirigindo essa carreta foi informado para a gente que ele teve um mal súbito. Descendo a serra, ele teve um mal súbito e veio a adentrar em a sinalização. O lado bom é que ele parou, né, na nossa barreira de concreto, então não ocorreu nada com nenhum dos colaboradores ou com ninguém que estivesse passando pela rodovia naquele momento. Mas, como eu falei, tinha toda a sinalização feita, tínhamos bandeiras, tínhamos motos bandeira para indicar o final da fila, quando, né, se ocorresse fila naquele local, mas mesmo assim não tem como a gente saber quem está aqui na condução desse equipamento. Ele veio adentrar a sinalização e veio a parar aqui. Nada poderia impedir ele, né? E de repente, se não tivesse as barreiras de concreto, ele vinha a colidir ali com o colaborador ou com o equipamento que estavam fazendo as atividades ali naquele local, tá? Ressalto também que a EPR faz parte do programa da empresa, né, com o selo de laço amarelo, tá? Esse laço amarelo, ela vem do Observatório Nacional de Segurança Viária e certifica, né, as empresas que têm esse comprometimento com o selo do laço amarelo. Então, nós temos essa certificação, fazemos parte, né, e também estamos promovendo várias campanhas de segurança viária, juntamente também com a Polícia Rodoviária. A gente faz essas campanhas, né? Preservando sempre um trânsito mais seguro. Máquinas e equipamentos.
eu não sei quem está, quem vai assistir essa videoaula, vamos dizer assim, mas todas as máquinas e equipamentos autopropelido, elétrico, manual ou estacionário, o operador deve fazer o checklist diário de segurança, tá? Ah, Juliano, mas eu não trabalho com máquina e equipamento, eu trabalho com um veículo leve, um veículo pequeno, um veículo leve. Eu preciso fazer um checklist de segurança para o meu veículo? Sim. Se você está trabalhando com um veículo leve, você precisa fazer o checklist do seu veículo. Por quê? O veículo leve também tem equipamentos de segurança e esses equipamentos de segurança precisam estar em dia para a execução da sua atividade, tá? Não só veículos pesados, mas os veículos leves também. Isso também inclui ferramentas manuais, tá? Ferramentas ou equipamentos manuais, elétricos ou autopropelidos. Aqui eu tenho um exemplo de checklist mensal, diário, mensal de um equipamento, tá? Então eu tenho aqui a descrição de todos os itens de segurança do meu equipamento e eu vou aqui no dia subsequente e faço a minha verificação. Dia 1, meu equipamento estava ok? Estava conforme ou não conforme? Venho aqui, marco a letra C. Não, estava conforme. Ah, o item 2, estava conforme ou não conforme? Ah, estava não conforme. Então, marco não conforme e assim eu tenho um registro do meu acompanhamento diário de verificação do meu equipamento, podendo ser ele um veículo leve, podendo ser ele uma ambulância, podendo ser ele um, um guincho leve, podendo ser ele um guincho pesado, podendo ser um trator, podendo ser um, uma moto. Então, tudo que for equipamento de trabalho, ou máquina ou equipamento, eu preciso fazer uma verificação diária. Ah, mas isso aí só pede na EPR. Não, isso aí pede em todas as empresas que estão comprometidos, principalmente com a segurança dos seus funcionários e também ao atendimento das normas regulamentadoras, tá? Outra coisa que indicamos, a gente indica o quê? Que vocês mantenham no mínimo 10 metros de distância de máquinas em operação, tá? Caso vocês tenham algum equipamento, alguma máquina em operação, aonde vocês estiverem prestando serviço, ou em alguma área que vocês precisem adentrar, primeiramente o que? Vocês precisam fazer um contato visual com o operador. Por quê? O operador da máquina está concentrado na sua atividade. Isso aqui é um exemplo de uma escavadeira hidráulica. Então, ele não tem como controlar o que acontece ao seu redor. E outro detalhe, um equipamento como esse tem muito ponto cego, muitos pontos cegos. Se um veículo leve já tem ponto cego, quando a gente está dirigindo o nosso carro na rodovia ou dentro da cidade, de repente aparece uma moto ou outro carro que a gente não percebeu, é porque ele estava no ponto cego. Então, imagine uma escavadeira hidráulica, né? Isso aqui é só um exemplo, lógico, tem vários outros que podem ser colocados aqui. Imagine para um operador como que ele vai controlar tudo o que acontece ao seu redor e ainda prestar atenção na atividade que ele está executando. Não tem como. Então, o que a gente indica? Mantenha no mínimo 10 metros de distância, tá? Aqui não vai aparecer o total, mas eu tenho aqui um raio de operação da máquina e aqui eu tenho todos os pontos cegos que são identificados numa escavadeira hidráulica como essa. Se vocês perceberem aqui na frente, vou marcar aqui, ó. Se vocês perceberem dessa linha vermelha para frente aqui é a parte frontal da máquina. E na frente da máquina eu tenho ponto cego. Na frente da cabine do operador eu tenho ponto cego. Beleza, João. Então tá. Então eu mantenho a distância de 10 metros para mim estar seguro. E como que eu vou chegar próximo desse equipamento se eu preciso ir lá fazer a minha atividade? Primeiro, você vai ter que tentar de alguma forma fazer contato visual com o operador, mantendo a distância de segurança, mantendo os 10 metros de segurança. Então, eu preciso ver o operador e o operador precisa me ver. No momento que o operador me vê, eu peço para ele parar. Geralmente a gente ergue o braço
e fecha o punho. O operador vai saber que ele precisa parar o equipamento. No momento que ele parar o equipamento, você se aproxima e vai falar com ele: o meu amigo, eu preciso fazer uma atividade aqui de 2 minutos, ou de 1 minuto, ou de 5 minutos. Você pode me, me fornecer esses minutos para mim fazer a minha atividade? Ele vai falar, claro, pode fazer sua atividade, vou fazer alguma outra coisa. Vai, né, vai tomar uma água, vai fazer uns minutinhos de descanso, mas eles não vão trabalhar com vocês próximo da máquina, tá? Isso é um fato. Então, quando vocês precisarem se aproximar do equipamento em operação, primeira coisa, lembrem sempre, nunca chegue por trás do equipamento e sempre faça o contato visual. Só se aproxime do equipamento em operação se o operador do equipamento autorizar, tá? Jamais se aproxime do equipamento em operação sem a autorização do operador e sem que o operador saiba que você está ali. Rapidamente vamos falar sobre a rede elétrica, né? Não, não teremos trabalhos aqui com vocês, eu creio, em rede elétrica especificamente, mas só para relembrar, só é permitido trabalhos no sistema elétricos eletricistas capacitados e qualificados para realizar as atividades conforme a NR10, tá? Simples assim. Podem ocorrer situações como essa, de um caminhão estar fazendo a descarga de seu material e encostar numa rede de alta tensão. Também podemos verificar e pode ocorrer atividades como essa. A pessoa está escavando e encontrarem cabos soterrados. Tanto nessa condição do caminhão encostar na rede elétrica, quanto nesta aqui da escavação, o encarregado dessa atividade deve ser informado imediatamente e a atividade deve ser paralisada. Tá? Por quê? Nessa condição aqui do caminhão, a gente orienta que o motorista se mantenha na cabine e o operador, o motorista se mantenha na cabine e ninguém se aproxime do equipamento, porque esse equipamento pode estar energizado, né? Então, no momento que eu encosto em qualquer parte aqui do veículo, eu posso estar tomando uma descarga elétrica. E essa condição do lado aqui dos cabos enterrados também, porque esses cabos podem ter algum ponto de fissura e podem estar liberando o arco elétrico também nesse ponto, dependendo, logicamente, da voltagem que tem aqui nesses cabos. Um exemplo melhor que eu tenho para passar para vocês é aqui. Isso aqui é uma atividade dentro de uma subestação de energia elétrica. Aqui eu tenho 520, uma linha de transmissão de 525 kV. Dentro da casa da gente, aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem uma voltagem mínima de 110 volts, tá? Esse 525 kV, ele equivale a 525 mil volts, tá? Então, nessa condição, ou em outras condições que podem ocorrer tanto na rodovia ou dentro da cidade, enfim, pode ocorrer o quê? De eu estar executando a minha atividade e ocorrer um arco elétrico sem ao mesmo eu encostar na linha, tá? Só dependendo da voltagem da linha de transmissão, só de eu chegar perto da linha já vai gerar um arco elétrico que vai descarregar esses 525 mil volts pelo equipamento. Esse equipamento vai ficar todo energizado e essa energia vai procurar o solo para se dissipar, tá? Então, dependendo aonde eu estiver, eu preciso ter essa noção dos cabos elétricos, tanto na parte superior quanto escondidos embaixo da terra. Se eu encontrar cabos elétricos tanto enterrados quanto aéreos, eu preciso ter essa noção da minha atividade para evitar o quê? Um arco elétrico que venha energizar todo o meu equipamento, podendo, né, causar graves lesões em quem está trabalhando aqui com esse equipamento ou quem estiver aqui na periferia, tá bom?
Essa foto aqui é uma foto minha, eu trabalhei nesta atividade aqui, era uma ampliação de uma subestação de 525, né? Então todo esse equipamento que vocês estão vendo aqui, a gente transpôs, né, ampliou para esse lado aqui, onde está aparecendo aqui a terra, a argila, tá? Então, logicamente que na execução desse içamento aqui de cargas, todas as barreiras de proteção foram feitas, equipamentos foram desligados, foi aterrado os cabos para evitar que tivesse algum tipo de indução aqui nesse tipo de atividade, tá? Então, sempre verifiquem aonde vocês estão trabalhando para evitar o contato com redes elétricas energizadas, tá bom? Outra coisa muito importante que é o que? É o trabalho em altura, né? O trabalho em altura acima de 2 metros só é autorizado por profissional capacitado e qualificado, conforme a NR35. Então eu tenho que qualificar e capacitar os meus funcionários para trabalho em altura, né? Então eu não posso simplesmente porque eu não tenho medo de altura executar um trabalho em altura. Não, não é tão simples assim. Então, primeiramente, a empresa tem que fazer um exame, um exame para o funcionário, para ver se esse funcionário realmente não tem nenhum outro problema de saúde na execução de trabalhos em altura. E a gente fala que esse exame tem que estar constando lá no seu atestado de saúde que ele está apto, pelo médico do trabalho, que ele está apto a realizar atividades em altura. Além disso, a gente precisa também que ele receba o treinamento para a execução da atividade de trabalho em altura, conforme a NR35. Bom, falando rapidamente aqui de produtos químicos, tá? Produtos químicos armazenados, né? Precisam ter uma bacia de contenção, estar identificados com cobertura, ventilados, com as fichas de dados de segurança à disposição para que, em caso de emergência, o pessoal que vem fazer o socorro possa verificar que o tipo de produto que a pessoa se contaminou e quais são as medidas de primeiros socorros que a equipe de resgate precisa para fazer o primeiro atendimento. Produtos químicos fracionados devem ter a sua embalagem identificada e a ficha de dados de segurança também deve estar à disposição. Embalagens de produtos químicos não podem ser descartadas na natureza, né? Elas têm que ser armazenadas e tem que ter um descarte especial ou correto, né? Não podemos simplesmente chegar e descartar a embalagem de produto químico em qualquer local. Abastecimento de máquinas e equipamentos deve ser feito por um colaborador capacitado, treinado e autorizado para o mesmo, né? Para manuseio de líquidos inflamáveis. Abastecimentos de máquinas e equipamentos de grande porte deverá ser sinalizada e isolada a área, tá? Aqui eu tenho um exemplo bem prático e muito simples de vocês observarem o que eu estou falando. Do lado esquerdo aqui eu tenho um caminhão comboio que faz abastecimento de máquinas e equipamentos de grande porte. Então, para mim fazer esse abastecimento, o veículo chega para abastecer, entra na área sinalizada e isolada, o motorista que trouxe o seu caminhão para abastecer, ele tem que sair fora desta área e quem vai trabalhar aqui dentro é somente o operador do caminhão comboio e seu ajudante. Isso daqui, na verdade, é como se fosse um posto de combustível ambulante, tá? Quando a gente chega com o carro da gente lá no posto, a gente não pode chegar lá e abastecer, né? Tem que ter uma pessoa especializada para fazer esse abastecimento. Então, é isso que acontece aqui. É somente, quando eu chego com o meu veículo ou caminhão, é somente o operador e também o seu ajudante que vai fazer o abastecimento. Quando eu tenho equipamentos manuais, né, a combustão, eu preciso de uma bacia de contenção, material absorvente, produto químico identificado e
quem está realizando o abastecimento utilizando os EPIs necessários para fazer esse abastecimento. Tá ok? Içamento e movimentação de cargas. No içamento e movimentação de cargas, eu também preciso elaborar uma permissão de trabalho, tá? Ser realizado por colaborador capacitado, treinado e autorizado para trabalhos de içamento e movimentação. Não é qualquer pessoa que pode operar um caminhão MUC, um guindaste ou algo do gênero, tá? A área de movimentação de cargas precisa estar sinalizada e isolada. O operador deve ter a comunicação direta com o seu ajudante ou sinaleiro, né? Ou por rádio ou por sinal, mas ela tem que ter essa comunicação direta. Também verificar se na minha movimentação de cargas eu vou estar próximo a redes elétricas energizadas. Também necessito utilizar corda guia para fazer essa movimentação, para guiar a minha carga, né? Para a carga não girar no próprio eixo ali do guincho, né? E também, quando utilizar guindaste, esse guindaste deverá ser elaborado um plano de rigging para esta atividade, tá? Então, quando eu utilizo um guindaste, por exemplo, não é simplesmente eu contratar um guindaste e ele vir trabalhar. Não, eu preciso que tenham um plano para fazer essa movimentação de carga com guindaste e essa carga e essa movimentação para ter uma movimentação segura, tá? Através desse plano de rigging. Aqui eu tenho os exemplos de atividades, né? Aqui atividade com caminhão MUC, sempre com a área sinalizada e isolada. Tá? Aqui com cone eu sinalizo e com a fita eu isolo. Aqui do outro lado, uma atividade com guindaste, eu tenho a placa de advertência, né, que eu sinalizo, e a tela de proteção que eu isolo a minha área. Lembrando, eu não posso ter pessoas passando por baixo de cargas que estão sendo movimentadas. Jamais. Não posso de jeito nenhum. Então, por isso que eu necessito desse isolamento. Para quem não é da área, não passe por baixo dessas cargas que estão sendo içadas, tá? Seguindo aqui em frente, para finalizar, a prevenção de saúde no meio ambiente de trabalho, né? A EPR busca um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os seus parceiros de negócios e comunidade lindeira. Então, quando a gente fala todos os seus parceiros de negócio, a gente fala tanto nós, funcionários da EPR, quanto vocês que são colaboradores contratados. E também os moradores, né, que fazem parte aqui, que fazem divisa com as faixas de domínio. Um dos principais objetivos é a prevenção das doenças, né? Como, por exemplo, as endêmicas, como dengue, gripe e outras doenças infecto-contagiosas, né? Vamos focar na dengue, porque a gente tem equipes de conservação que trabalham na rodovia, fazendo roçada, limpeza de resíduo, de lixo, e vocês não têm a noção a quantidade de material de lixo que é jogado pela janela dos veículos. Simples assim, é muito lixo. Aqui no trecho do litoral, principalmente aqui na rodovia da 277, que é a mais movimentada, a gente tira muito entulho, muito lixo que é descartado simplesmente pela janela dos veículos, né? E esse lixo acumula água, ele acumulando água pode ser criador do mosquito da dengue, e esse mosquito pode vir e picar a gente ficar doente por causa desses resíduos. Então a gente gostaria de um apoio de todos vocês que nos ajudassem, né, nessa prevenção, né? Não jogue seu lixo pela janela, lembrando que não tem como a gente controlar quem que o mosquitinho vai infectar, né? Ou se é um adulto ou se é uma criança. Então a gente pede a colaboração de todos vocês para nos ajudar e nos apoiar para, né, tentar ter um ambiente mais saudável, né? Tanto para nós, funcionários, quanto para os
para as pessoas que transitam pela rodovia, ou tanto para nós mesmos, né, nós que moramos próximos aí à rodovia. Então, a gente tem esse trabalho diário da retirada desse resíduo e, infelizmente, o povo ainda tem muito, deixa muito a desejar nesse quesito, tá bom? Então, para finalizar aqui, vamos combater, né, o mosquito da dengue. Então, tem várias formas que a gente pode fazer isso. Usar repelente, se a gente trabalha em atividades de campo, ficar atento a possíveis focos de água parada. Eu, por exemplo, quando eu estou na rodovia, eu vejo algum copinho, alguma coisa que acumule água lá, eu vou lá e desviro ele. Quando eu posso, eu recolho e levo para a lixeira, mas quando eu não posso, eu vou lá e viro ele para tentar evitar que ele venha acumular água ali que possa virar um criador do mosquito da dengue, né? Também saco de lixo bem fechado, lavar semanalmente com escova, sabão, tanques de água, manter a caixa d'água sempre bem fechada, vaso de flores com areia, enfim, vocês já devem ter ouvido bastante a respeito disso, né? Então aqui fica a minha sugestão e pedido de colaboração de vocês para ajudar a evitar que tenhamos esse problema dentro das nossas atividades e também, né, dentro da nossa rodovia aqui, que a gente possa ajudar a nossa população aqui, os nossos lindeiros, né? Bom, então para finalizar é isso, pessoal. Agradeço aqui a audiência de vocês, né? Então, sejam todos bem-vindos e precisando, estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para participar da atividade de vocês também. Então, estamos sempre à disposição. Sejam bem-vindos aqui ao Grupo EPR, mesmo que de forma indireta, mas sejam todos bem-vindos. Olá, eu sou a Pamela, sou do setor de qualidade que compõe a área de sustentabilidade aqui da Litoral Pioneiro. A empresa ela vai certificar em algumas normas. Vai certificar na ISO 9001, uma norma que fala sobre sistema de gestão da qualidade, tem um foco na satisfação do cliente e melhoria contínua dos processos. Na ISO 45001, que é uma norma que fala sobre sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, tem um foco na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável, minimizando riscos e prevenindo acidentes. A ISO 39001, Sistema de Gestão de Segurança Viária, tem um foco em melhorar a segurança viária, reduzir também o risco de acidentes nas rodovias em que administramos. E a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, que tem um foco no desenvolvimento de práticas sustentáveis e também na redução de impactos ambientais. Com a certificação nessas normas, teremos então o nosso Sistema de Gestão Integrado, o SGI. E dentro do SGI temos um documento muito importante que traz o compromisso com esses temas em que vamos certificar. Esse documento é a política do sistema de gestão integrado. Ele é o compromisso, ele também é uma base, é um norte para que a empresa possa definir seus objetivos, metas e também algumas ações dentro da organização. Como eu bem disse, essa política traz os compromissos com a segurança viária, com a qualidade nos serviços prestados, objetivos estratégicos da organização, gestão de perigos e riscos de saúde e segurança ocupacional, desempenho do SGI, gestão de aspecto e impacto ambiental, gestão de riscos e oportunidades, conformidade legal e normativa e também o nosso compromisso com a melhoria contínua. Nesse slide apresenta como é o layout da nossa política do Sistema de Gestão Integrado. Essa política está disponível no site da Litoral Pioneiro. Vou fazer a leitura agora da política. Então, no início dela, traz um contexto do que é a Litoral Pioneiro. Aqui menciona que a empresa é responsável por administrar o lote 2 das rodovias federais concedidas pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, no estado do Paraná.
Comprometida em se tornar uma referência em gestão sustentável de rodovias, a empresa orienta suas práticas pelos princípios de meio ambiente, social e de governança. Desenvolve suas atividades com ética, transparência e integridade, visando proporcionar mobilidade, conforto e segurança aos usuários das rodovias, colaboradores diretos e indiretos e à comunidade lindeira. A EPR também valoriza a relação com os stakeholders, buscando agregar valor ao negócio e contribuir para um futuro sustentável. O sistema de gestão integrado da concessionária abrange os requisitos das normas de qualidade, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e segurança viária. E aqui temos então os compromissos. Promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, estimulando a equidade, o desenvolvimento e a inovação, enquanto preserva os direitos humanos. Cumprir todos os requisitos legais, contratuais e outros requisitos normativos aplicáveis ao nosso negócio. Fomentar a melhoria contínua, visando aumentar o desempenho do sistema de gestão integrado. Estabelecer o gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais resultantes das atividades da concessionária, proteger o meio ambiente, comprometendo-se com a prevenção da poluição e o uso sustentável dos recursos, implementar medidas para mitigar, minimizar ou eliminar os riscos de saúde e segurança do trabalho, garantir a consulta e a participação dos trabalhadores no sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, estabelecer uma estrutura que permita alcançar objetivos e metas alinhados ao contexto da Litoral Pioneiro que contribuam para a garantia na qualidade dos serviços prestados, priorizando a satisfação dos clientes, minimizar os impactos ambientais e sociais significativos resultantes das atividades da concessionária, reduzir o risco de acidentes de trânsito nas rodovias sob sua administração, promover a gestão eficaz de riscos e oportunidades do SGI e assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores, oferecendo condições de trabalho seguras e saudáveis para prevenir lesões e doenças ocupacionais. Essa é a nossa política do Sistema de Gestão Integrado. Todos os colaboradores e terceiros também devem conhecer essa política e ajudar a empresa, então, nesse compromisso e a cumprir o que está descrito aqui. Falando um pouquinho mais sobre a ISO 9001, que é a norma que fala sobre sistema de gestão da qualidade, essa norma ela tem um foco em atender aos requisitos do cliente. Quem são os nossos clientes? Nós temos o poder concedente, que é a NTT, e tem o usuário. Então, nós precisamos demonstrar como que a empresa planeja suas atividades buscando atender os requisitos dos clientes. Dessa forma, as empresas prestadores de serviços devem estabelecer procedimentos escritos das rotinas de trabalho. Então, isso é muito importante porque traz uma padronização para a rotina, traz uma garantia sobre aquele processo. E quando realizamos auditorias do sistema de gestão integrado, nós fazemos essas auditorias também com base nesses procedimentos escritos. Também é necessário treinar os colaboradores nesses procedimentos, isso é fundamental. Todas as pessoas que executam atividade devem possuir procedimentos e projetos à disposição para consulta. Aqui na nota descreve, que as atividades serão auditadas, todos os colaboradores podem ser entrevistados durante uma auditoria. Tudo isso é com o objetivo de evidenciar se nós estamos atendendo às exigências legais, do que a própria ISO diz, o que o nosso próprio contrato de concessão traz para nós também. Esse é o sistema de gestão integrado. Oi pessoal, eu me chamo Richelle, eu sou analista de sustentabilidade e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa integração de meio ambiente. Bom, para começar então, vou falar o que a gente vai falar aqui na nossa integração. Nós vamos falar sobre a nossa equipe de meio ambiente, a política de gestão integrada, o sistema de gestão ambiental, os aspectos e impactos ambientais, a gestão de resíduos, as emergências ambientais, a fauna e a flora, licenciamento ambiental, o que é proibido e também o que é mais importante.
Então, começando para falar sobre a nossa equipe, nós temos uma coordenadora, que é a Cássia, temos um especialista em licenciamento ambiental, o Michel, temos 2 supervisores ambientais, o André e a Stephanie, a analista de sustentabilidade, que sou eu, e também temos a aprendiz, que é a Milena. Sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas. Ela se apoia, então, em 3 pilares fundamentais: o ambiental, que é a preservação dos recursos naturais, redução de impactos e respeito aos ecossistemas; social, valorização das pessoas, promoção da saúde, segurança, diversidade e respeito às comunidades do entorno; e econômico, gestão eficiente de recursos, inovação e crescimento responsável, garantindo continuidade e geração de valores. Bom, na EPR Litoral Pioneiro, então, a sustentabilidade é um princípio que guia nossas decisões e operação. Isso significa o quê? Reduzir impactos ambientais, atuar com ética e responsabilidade social, cumprir leis e regulamentos, garantir a segurança e bem-estar das pessoas, contribuir para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos. Bom, nós temos a nossa política, né, de gestão integrada. Eu vou citar aqui alguns pontos que são mais voltados para a área de meio ambiente, porque acredito que durante a integração vocês vão ouvir falar bastante da nossa política. Bom, então nós temos os itens 4 e 5. O item 4 ele aborda sobre estabelecer o gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais resultantes das atividades da concessionária. E temos o item 5, que fala sobre proteger o meio ambiente, comprometendo-se com a prevenção da poluição e o uso sustentável dos recursos. Além disso, a nossa política ela fala sobre garantir a qualidade de serviços prestados, priorizando a satisfação dos clientes, minimizar os impactos ambientais e sociais significativos resultantes das atividades da concessionária e reduzir o risco de acidentes de trânsito na rodovia sob sua administração. Além disso, promover gestão eficaz de riscos e oportunidades do sistema de gestão integrado. Bom, nós temos aqui a ISO 14001, no caso nós estamos buscando a certificação dela. Para que serve a ISO 14001? O que é a ISO 14001? A ISO 14001 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para implementar e manter um sistema de gestão ambiental eficaz. Então, o que engloba a ISO? Plano ambiental, implementação do plano, monitoramento e medidas corretivas, análise de gestão e a política ambiental. Ela ajuda empresas a identificarem, controlarem e reduzirem seus impactos ambientais, promovendo melhoria contínua e também a conformidade legal. Bom, os principais objetivos da ISO 14001 são prevenir e controlar impactos ambientais causados pelas atividades da empresa, cumprir a legislação ambiental vigente e outros requisitos aplicáveis, organizar processos e rotinas de forma clara e padronizada, envolver todos os colaboradores na responsabilidade ambiental, evitar desperdícios e aumentar a eficiência dos recursos naturais, água, energia, matéria-prima, e também demonstrar compromisso com o meio ambiente diante de clientes, parceiros, órgãos públicos e sociedade. O que isso significa na prática? Separar os resíduos corretamente, comunicar ocorrências ambientais, respeitar as regras de supressão vegetal, seguir procedimentos definidos no SGA. Então, a certificação da ISO 14001, ela reforça o nosso compromisso, com a sustentabilidade e nós estamos buscando essa certificação. Bom, alguns itens que nós monitoramos no sistema de gestão ambiental: o monitoramento de fauna, gerenciamento de áreas contaminadas, ruído e vibração, requisitos legais, recursos hídricos, produtos perigosos, processos morfodinâmicos, licenciamento, resíduos sólidos, descarte de efluentes, patrimônio histórico, cultural e natural, qualidade do ar, manejo de vegetação, emergências ambientais, indicadores ambientais. E dentre esses itens tem a gestão de terceiros, que também são monitorados. Então, a gente faz o monitoramento de toda a documentação do terceiro, desde o início da atividade até o final da atividade, para verificar se a empresa está ou não dentro dos padrões da EPR e atende às legislações vigentes.
Bom, tem algumas legislações ambientais básicas que todo colaborador deve conhecer. Então, a atuação da EPR Litoral Pioneiro está em conformidade com diversas normas e leis ambientais. Conhecer essas leis é fundamental para garantir que nossas atividades estejam dentro dos limites legais e éticos também. Por que isso é importante para você, colaborador? Porque pequenas atitudes podem gerar grandes impactos legais e ambientais. Quem descumpre regras ambientais pode prejudicar a empresa, o meio ambiente e a própria carreira também. A legislação obriga todos os colaboradores a terem, boas práticas, não apenas a empresa. Vale reforçar que a empresa é feita dos colaboradores. Então a gente precisa do apoio de todo mundo. Quais são, então, as principais leis e normas ambientais brasileiras? Nós temos a nossa Constituição Federal, onde o artigo 225 ele cita sobre garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Nós temos a Lei 6.938, que aborda sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que define os instrumentos para a proteção ambiental, como o licenciamento, o controle da poluição, a responsabilização de quem causa danos ambientais. Nós temos a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que tipifica condutas lesivas ao meio ambiente, exemplo, poluir, suprimir vegetação, matar a fauna silvestre, e estabelece penas que vão de multa e à prisão. E temos a Lei 2.305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que define a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e obriga o correto gerenciamento de resíduos, inclusive com logística reversa. Bom, aqui então uma questão que a gente gosta de reforçar bastante, que é importante a gente reforçar, que é o que são aspectos ambientais e impactos ambientais. Bom, aspectos ambientais são elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Então, alguns exemplos: uso de veículos e máquinas, geração de resíduos, consumo de água ou energia, uso de produtos perigosos e emissão de ruídos ou poeira. O que são impactos ambientais? São os efeitos reais ou potenciais que esses aspectos causam ao meio ambiente, sejam eles negativos ou positivos. Exemplos: contaminação do solo e da água, poluição do ar, risco à fauna e flora, geração de resíduos não tratados e uso excessivo dos recursos naturais. Bom, então aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem qual a diferença de aspecto e impacto ambiental. A atividade, lavagem de veículo na base, tem como aspecto o uso de água mais detergente. Pode ter como impacto ambiental o consumo excessivo mais o risco de contaminação, porque se eu usar muita água nessa lavagem, pode ser que a água acabe e isso cause um impacto para o planeta. Outro exemplo, atividade, descarte de resíduos, tem como aspecto ambiental a geração de resíduos. Como impacto ambiental pode ter poluição do solo se for feito de uma forma incorreta. Então, são muitas vezes atividades que a gente faz no nosso dia a dia, Lavagem de veículo, descarte de resíduos. Outro exemplo, atividade, corte de vegetação. O aspecto ambiental é a supressão vegetal. Pode ter como impacto a perda da biodiversidade, erosão, caso não seja feito um estudo, um planejamento sobre isso. E por que isso importa? A ISO 14001 exige que a empresa identifique, avalie e controle seus aspectos e impactos ambientais. E você faz parte desse controle, então a gente precisa do apoio de vocês, colaboradores, como eu já citei anteriormente. Atitudes conscientes ajudam a reduzir riscos e custos, proteger a natureza, evitar multas e autuações e fortalecer também a imagem da empresa. A gestão adequada de resíduos é fundamental para evitar contaminações, atender à legislação ambiental e promover a sustentabilidade. Etapas da gestão de resíduos. Nós temos a segregação na origem, que é separar corretamente, então, recicláveis, orgânicos, perigosos, infectantes, eletrônicos. Nós temos que ter o acondicionamento correto, então, usar os recipientes e bombonas identificadas, tampadas e compatíveis com cada tipo de resíduo. Temos o armazenamento temporário, que sempre nas áreas designadas, baias, armários ou containers, evitando mistura desses resíduos. O transporte interno seguro, seguir os procedimentos com EPIs adequados e sem riscos de vazamento. E destinação final adequada,
reciclagem, coprocessamento, incineração, aterro sanitário licenciado ou logística reversa. Bom, então a gestão de resíduos é um desafio que exige comprometimento para mitigar impactos ambientais e assegurar conformidade com as legislações ambientais pertinentes. É indispensável que todos realizem o correto descarte de resíduos, conforme orientações, utilizando os equipamentos disponíveis nas bases e praças. Então aqui eu trouxe alguns exemplos que vocês vão encontrar em algumas bases e praças, que são as lixeiras separadas por cor. Nós temos a lixeira azul, que é papel papelão, vermelho, plástico isopor, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, perigoso ou contaminado, branco, ambulatório ou serviço de saúde, roxo, radioativo, marrom, orgânicos. Alguns erros comuns que devem ser evitados na parte de gestão de resíduo: misturar resíduos perigosos com comum, jogar papel higiênico ou EPI nos recicláveis, armazenar resíduos fora dos locais definidos, utilizar recipientes sem identificação ou danificados, acionar coleta especial sem seguir o procedimento. Aqui estão alguns exemplos que vocês vão encontrar nas bases e praças, né, dependendo do local onde vocês forem trabalhar. Nós temos então alguns containers, onde eles já estão identificados, o que facilita, né, a segregação desse resíduo. Além disso, temos outros tipos que eu falei anteriormente, né, separado por cor, e temos também as bombonas, onde são colocados resíduos perigosos, contaminados. Bom, a equipe de sustentabilidade deverá ser comunicada em caso de emergências ambientais, que podem ser elas: desmoronamento, tombamento de carga e atropelamento de fauna. Todas as atividades que envolvam fauna e flora deverão ser realizadas quando houver autorização necessária. Então, autorização de supressão de vegetação, o inventário florestal, armazenamento e destinação de material lenhoso, autorização de fauna, levantamento, monitoramento, afugentamento e o resgate de fauna. Bom, é proibida a realização de poda drástica ou supressão de vegetação sem autorização prévia. O que a gente considera como poda drástica? Uma poda acima de 30% da árvore. E quando a gente fala de poda drástica, né, fala de uma poda mais... Como que eu posso falar a palavra? Uma poda mais drástica mesmo em relação à árvore, né? Cortar muito de um lado e deixar mais do outro. Então, quando houver uma poda que for menos de 30%, precisa ocorrer de forma equilibrada, para que a árvore não perca ali o equilíbrio dela. Aqui, então, são alguns animais que às vezes acabam chegando nas bases e praças. A gente orienta que esses animais não sejam alimentados para que eles não fiquem ali na base, para também que eles não corram risco, né, de ficar muito próximo à rodovia, de serem atropelados. Sobre o licenciamento ambiental, nós temos a nossa autorização de operação, nossa AO, licença de operação de regularização e autorização para supressão vegetal, que é do IBAMA, do Instituto Água e Terra, que é aqui do Paraná, temos outorgas, licenciamento ambiental das obras de ampliação de capacidade e autorização de fauna. Bom, um resumo em relação ao licenciamento ambiental. A nossa autorização de operação, ela abrange os 605 quilômetros de rodovia que a EPR Litoral acaba gerenciando. Temos o licenciamento ambiental independente, obras de ampliação de capacidade. Temos a licença de operação. Todas as obras de manutenção, melhoria e ampliação de capacidade também têm essa licença, que abrange os 605 quilômetros. O que então é proibido? Caçar, capturar, maltratar animais silvestres ou domésticos, descartar resíduos sólidos, líquidos ou produtos químicos em locais inadequados, suprimir vegetação e ou realizar grandes podas sem autorização ambiental, utilizar água de locais sem autorização, como por exemplo rios e córregos. Boas práticas ambientais. Adotar boas práticas ambientais nas atividades diárias é essencial para reduzir impactos, evitar desperdício e manter a conformidade. Exemplo de boas práticas, então: separar corretamente os resíduos recicláveis, orgânicos e perigosos, manter os recipientes de resíduos sempre tampados e identificados, economizar água e energia, desligar luz e equipamentos quando não estiver usando, utilizar os EPIs adequados no manuseio de produtos químicos ou resíduos, reportar vazamentos, descarte irregular ou qualquer situação de risco ambiental, evitar o uso desnecessário de papel ou impressão.
Para questões então relacionadas ao meio ambiente, entre em contato com o seu gestor responsável, que irá acionar alguém da área de sustentabilidade. Então, como eu citei antes, caso ocorra algum acidente com um produto perigoso, atropelamento de fauna ou alguma necessidade de intervenção emergencial. Cada atitude, por menor que pareça, pode gerar grandes impactos. Cuidar do meio ambiente é mais que uma obrigação legal, é um compromisso com o futuro. O meio ambiente ele é responsabilidade de todos. Bom, é isso. Então, se vocês precisarem estar em contato com a gente, deixo aqui o meu contato e espero que vocês façam um bom trabalho aqui na IPR, colaborem com a gente do meio ambiente, tá bom? Tchau! Olá, meu nome é Suzana, sou representante da IPR Litoral Pioneiro, no programa Na Mão Certa. Este programa tem como objetivo realizar as ações contra a exploração de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, incluindo a exploração sexual. Você é convidado a ser um agente de proteção de crianças e adolescentes na prevenção e no enfrentamento de possíveis ocorrências de exploração sexual. Algumas consequências da violência sexual contra crianças e adolescentes: desenvolvimento físico, psicológico e social é afetado, infecções sexualmente transmissíveis, exposição ao uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, evasão escolar, gravidez precoce, alto índice de tentativa de suicídio, ciclo contínuo de violência, comprometimento do futuro. Agente de proteção. Todo cidadão precisa conhecer o problema e transformar sua indignação em ação. Denuncie a situação. Disque 100. Ligue 190. Lembre-se, você não precisa investigar ou buscar provas antes de denunciar. A investigação é um papel da polícia. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre boas práticas de comunicação. Com o uso adequado das ferramentas de comunicação, incluindo as redes sociais, nós acreditamos que podemos estreitar o relacionamento com diferentes públicos, compartilhar conteúdos úteis sobre o nosso trabalho e promover positivamente as conquistas dos nossos projetos. Nós apoiamos o uso responsável dessas ferramentas, pois reconhecemos os potenciais benefícios profissionais. Porém, é importante lembrar que tais ferramentas colocam nosso trabalho sempre em evidência. Por isso, precisamos estar preparados para algumas situações. Primeiro, abordagem de jornalistas e entes públicos. Pelo fato da concessionária prestar serviços públicos, é natural que a empresa seja foco de jornalistas e políticos. Por isso, sempre que você for abordado por veículos noticiosos ou algum ente público, o ideal é que você direcione para o time de comunicação, que poderá agir de maneira assertiva no manejo da situação. Então, o setor de comunicação da empresa, ela já é focada e especializada em fazer esse tipo de atendimento, seja à imprensa ou a poderes públicos. Então, é importante ser cordial e sempre indicar o setor de comunicação. Não dê entrevistas em nome da empresa. Nós temos porta-vozes oficiais que são pessoas autorizadas a falar em nome da empresa. Então, essas pessoas já são treinadas, elas trabalham dentro das diretrizes da EPR e elas já sabem qual tipo de abordagem elas podem falar, podem tratar de acordo com a pergunta, de acordo com a entrevista. Então, vamos deixar as entrevistas com nossos porta-vozes. Atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não podemos utilizar imagens nem divulgá-las sem autorização formal. Isso também vale para imagens do Google. Ou seja, se você produzir algum material, fizer alguma publicação em alguma plataforma de veiculação, alguma rede social, e você vincule ao nome da empresa e use imagens que não têm uma autorização formal, o ideal é que você não faça, porque precisamos sempre nos resguardar o direito de imagem. Então, a LGPD é muito importante nesse caso. Atente-se às normas de segurança do trabalho. Você quer mostrar o seu trabalho nas redes sociais? A gente apoia essa ideia,
Porém, é sempre preciso estar atento se você está com todos os equipamentos de segurança, né? Caso você for fazer uma foto, você deve estar num local adequado, seguro, estar com todos os EPIs. E caso você tenha alguma dúvida sobre algum EPI ou alguma coisa na imagem, fale com o seu gestor ou fale com a área responsável para tirar a dúvida e saber se você realmente deve publicar, se é a melhor maneira de estar divulgando esse conteúdo. Por hoje são essas dicas e o time de comunicação está sempre à disposição para qualquer dúvida. Olá, seja bem-vindo ao treinamento de integridade EPR. Somos uma plataforma de investimentos em concessões de rodovias e mobilidade. Nossa missão é prestar serviços de excelência aos usuários e conectar pessoas e regiões através de infraestrutura moderna e sustentável. Temos um programa de integridade alinhado à legislação anti-suborno e anticorrupção vigente. Combatemos a discriminação, o assédio, fraudes, corrupção, suborno e pagamentos facilitadores. Nossos objetivos são claros: apoiar o desenvolvimento sustentável, adotar práticas que protejam o meio ambiente, promover a responsabilidade social e o respeito aos direitos humanos, fomentar a cultura da integridade, identificar e mitigar riscos, melhorar continuamente nossos processos. Adotamos critérios de seleção de parceiros de negócios que vão além de preço e prazo. Buscamos aqueles que prezam por critérios financeiros, de qualidade, socioambientais, condutas éticas e de cumprimento da legislação. Juntos garantimos que nossos princípios de ética, transparência, responsabilidade social e sustentabilidade permeiem todas as nossas ações. Nossa parceria está alinhada aos nossos valores. Não toleramos que nossa imagem seja associada a práticas ilícitas, especialmente de parceiros de negócios que representam a nossa empresa, tais como prestadores de serviços, consultores, subcontratados, clientes, representantes comerciais. O sucesso do nosso negócio depende da qualidade das relações que construímos. Valorizamos honestidade, integridade, cordialidade e respeito em todas as interações. Por isso, promovemos a diversidade e a inclusão entre os colaboradores. Independente da posição, a confiança e a integridade devem guiar todas as relações. Esperamos que nossos parceiros não tolerem discriminação, seja por raça, gênero, idade, nacionalidade, orientação ou identificação sexual, condição social, religião ou deficiência. E garanta um ambiente respeitoso para todos. Leia atentamente o Código de Conduta para garantir o cumprimento das melhores práticas relacionadas a condições do ambiente de trabalho, saúde e segurança, meio ambiente, comunicação e dever de sigilo e confidencialidade. Esse é o principal documento de integridade, contendo nossos valores, diretrizes e melhores práticas. Formalizamos o compromisso com a ética e a transparência por meio de cláusulas de integridade. Por isso, tenha uma conduta íntegra e nos relate todo caso de suspeita ou conhecimento de corrupção, suborno ou prática antiética, desrespeito, condutas inadequadas, assédio ou discriminação, práticas contra o meio ambiente, não fornecimento de EPIs ou falta de segurança no trabalho, trabalho análogo à escravidão, mão de obra infantil ou condições de trabalho degradantes, não pagamento de benefícios e salários, desvio de materiais, condutas contrárias às nossas normas ou à legislação aplicável. Temos tolerância zero a atos de assédio, exploração sexual, trabalho análogo à escravidão, discriminação e abuso de poder, corrupção, fraude, suborno ou lavagem de dinheiro. Temos um canal de ética para todos os colaboradores, terceirizados, parceiros de negócios e usuários. Este canal é independente, garante anonimato, imparcialidade e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acesse através do site www.contatoseguro.com.br/Grupo EPR, aplicativo ou telefone 0800 623 85. Qualquer situação que você observe ser contrária às diretrizes e legislação, não hesite em encaminhar à área de integridade através do canal de ética.
Convidamos você a se unir a nós na construção de um futuro sustentável e ético para todos. Movimente a integridade em cada ação e decisão. EPR, o futuro em movimento.